Descomplicando o seu mapa astral. Será que é possível a gente se libertar de crenças limitantes? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Hoje a gente vai falar sobre como o mapa astral pode trazer informações importantes para a gente se libertar das nossas crenças limitantes. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia, com especialização em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação, tanto da minha mãe astrológica, Cláudia Lisboa, quanto das minhas irmãs astrais. Então, aqui é o quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser aproveitar ao máximo todo esse nosso papo astrológico, fica comigo até o fim que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal, é possível se libertar de crenças limitantes? Existem dois tipos de crenças. As crenças fortalecedoras, que são aquelas que nos impulsionam na direção daquilo que a gente deseja realizar no mundo. E existem as crenças limitantes, que são aquelas sabotadoras, que de alguma forma nos prendem, nos limitam e não nos deixam avançar na direção daquilo que a gente deseja realizar no mundo. Uma imagem que eu gosto bastante para pensar essa ideia de uma crença limitante é a história do elefante do circo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma historinha que diz que quando um elefante nasce no circo, quando ele é pequenininho, prendem a pata dele a uma corda, essa corda presa a uma estaca de madeira fincada no chão, e quando ele é pequeno, ele se movimenta para sair daquele lugar, mas a corda prende ele e ele não consegue. Então ele aprende que ele não consegue sair dali. Só que ele cresce, e cresce muito. E aí você vê aquele elefante gigantesco preso a uma cordinha com uma estaca de madeira presa no chão. Ou seja, com o seu crescimento, ele poderia, simplesmente mover aquela pata e sair dali. Mas como ele fez esse movimento muitas vezes, ele tinha certeza de que não era possível sair dali. Então, essa é uma história para a gente pensar a quantas cordinhas a gente pode estar preso, a quantas crenças limitantes a gente pode estar preso e o quanto isso pode estar atrapalhando o nosso desenvolvimento na vida. Então, como é que a gente adquire crenças? A gente adquire através de informações que a gente recebe das pessoas que a gente convive, de jornais, de leituras, de filmes. Todas as informações que a gente recebe, a gente vai construindo aquilo que a gente acredita através da nossa imaginação. Pois é, a gente constrói crenças com base na nossa imaginação. E terceiro e mais importante, para mim, são as crenças que a gente cria a partir de experiências emocionais que foram muito importantes pra gente, seja porque foram muito boas ou foram muito dolorosas. Aquelas que foram boas tendem a construir crenças fortalecedoras, porque justamente o que a gente viveu ali emocionalmente foi tão bom que faz a gente criar uma forma de interpretar aquilo que nos diz que aquilo funciona, que aquilo é bom, que aquilo vai bem. Agora, o desafio são as experiências de dor, as experiências em que, seja porque a gente passou ou porque alguém ao nosso redor passou por uma experiência difícil, e aí, como a gente não quer passar por nenhuma dor, a gente tem um mecanismo de defesa que quer nos proteger dessa dor. E aí a gente cria algo que a gente acredita que pode nos afastar de viver aquela dor novamente. Mas, como a gente viu na historinha do elefante, não é verdade que aquilo vai se repetir, que aquilo vai acontecer para sempre. Quando a gente cria uma crença limitante,
O problema é a questão da generalização. Nós temos uma habilidade de generalizar as coisas. E para algumas coisas mais práticas e objetivas é muito bom. Se hoje eu viajar lá para o outro lado do mundo, eu viajar para a Coreia, e eu chego lá num apartamento que eu nunca vi, eu consigo abrir uma porta e sentar numa cadeira, isso dá certo porque a gente tem essa habilidade de generalizar. Então, mesmo que seja uma porta que eu nunca tenha visto, uma cadeira que eu nunca tenha visto, eu tenho ali uma generalização sobre portas e cadeiras que me permitem explorar aquela realidade. Agora, quando a gente generaliza questões sobre a nossa subjetividade, isso pode ser um pouco mais complicado. Então, para nos proteger, a gente cria algumas crenças generalizadas, que provavelmente você já ouviu muito, que é quando a gente começa a dizer assim, porque a vida é assim, né? Não, porque as pessoas são assim. Não, porque os homens são assim. Não, porque as mulheres são assim, né? E aí bota todo mundo no mesmo balaio, né? Bota todo mundo ali no mesmo pacote, e isso vai falar sobre uma crença generalizada. Então, esse terceiro ponto da forma como a gente adquire as crenças, para mim, é o mais importante, porque é onde a crença fica mais arraigada, porque ela está conectada a uma emoção forte. Como hoje a gente está focando aqui nas crenças limitantes, o que vai ser importante? No momento em que a gente atravessa alguma dor, ali é o ponto-chave para que aquilo não se torne uma crença limitante, para que aquela dor que a gente está experienciando, aquele processo que a gente está vivendo, não acabe nos sabotando, né? Não acabe virando uma crença limitante, algo que vai nos impedir, né, de caminhar na direção das coisas que são importantes pra gente. Então, como é que a gente pode fazer isso? Tem uma ferramenta que eu amo, que já tive muitos aprendizados, muitos insights importantes com ela. É uma ferramenta muito simples para explicar para vocês, ao mesmo tempo muito profunda naquilo que ela pode trazer de aprendizados e de insights, e muito enriquecedora em termos dessa libertação de evitar criar crenças limitantes e, na verdade, muitas vezes poder construir crenças fortalecedoras, mesmo nas situações mais difíceis. O nome dessa ferramenta é 6As. 6As porque são 6 passos que a gente vai seguindo, e todos os passos começam com A. Então, o primeiro A dessa ferramenta é avaliar. E a gente vai fazer o questionamento: é comigo? Por quê? Às vezes não é com a gente. Às vezes a gente carrega alguma coisa que é do outro. Então, de repente, a gente se aproximou de uma pessoa, a gente começou a pegar algum medo dela, e aí quando a gente vai para a nossa vida, a gente se questiona: não, mas peraí, esse medo não é meu. Quando a gente percebe que não é nosso, a gente simplesmente pega aquilo e devolve. Devolve para quem pertence, e aí a ferramenta termina por aí, porque a gente avaliou que não é comigo, devolvi para o outro e sigo a minha vida tranquilamente. Agora, muitas vezes é com a gente. Quando é com a gente, é aí que a gente vai para o segundo A, que é aceitar. Sim, está acontecendo. Sim, aconteceu. Então, a gente precisa aceitar, porque enquanto a gente não aceita, não tem nada que a gente possa fazer a respeito. E é um A muito importante, porque ele é, como um passo a passo, a condição de possibilidade de a gente avançar nessa ferramenta, mas nem sempre é fácil aceitar, né? Tem gente que passa anos em terapia para aceitar que alguma coisa aconteceu ou que alguma coisa está acontecendo. Então é muito importante passar por esse processo de aceitação. Quando a gente aceitou verdadeiramente, a gente pode ir para o terceiro A, que é aprender. E aqui é um A chave, gente, porque esse é o A que ou a chave vira, e aí os próximos passos dos As são uma consequência desse passo, ou a chave não vira e a ferramenta vai para o espaço. Então, o que essa situação quer me dizer? Né? Qual é a lição que eu tenho para tirar daqui? Qual é o sentido e o significado que eu vou criar para isso que eu estou vivendo?
Então, eu tenho inclusive uma filosofia que é, por mais difícil que seja o que a gente está vivendo, tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena, porque passar por tudo isso à toa é jogar essa experiência fora, né? Então, tem que valer a pena, e o que vai fazer valer a pena é ter um aprendizado, tirar uma lição, criar um sentido e um significado para aquela situação. Quando a gente não consegue aprender, normalmente os sentimentos gerados são os sentimentos mais difíceis, que são os sentimentos de raiva, de dor, e aí a gente muitas vezes tem uma dificuldade de lidar com aquilo que está vivendo, e a gente começa a buscar o culpado, né? Quem é o culpado por isso ter acontecido comigo? E quando a gente culpa o outro, a gente coloca toda a nossa responsabilidade no outro, né? Porque se a culpa é do outro, não tem nada que eu possa fazer a respeito. E se não tem nada que eu possa fazer a respeito, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, pensar na responsabilidade como a capacidade de responder, é preciso a gente se responsabilizar para poder ter o aprendizado. Então, o não aprendizado gera as emoções difíceis, gera a busca pelo culpado, a gente fica na posição de vítima, não tem nada que a gente possa fazer a respeito e normalmente a gente fica ali com o ressentimento e não avançamos nessa ferramenta, e muitas vezes com o não aprendizado a gente pode acabar repetindo uma situação para que a gente tenha o aprendizado no futuro, né? Então, quando a gente não aprende, a gente pode acabar passando mais pra frente, né, por uma mesma situação ou por uma situação muito parecida, a vida ali nos provocando para que a gente possa ter aquele aprendizado. Agora, quando a gente tem o aprendizado, aí sim, essa chave vira. Porque aí a gente começa a sentir as emoções positivas, que é essa ideia do por que valeu a pena ter passado por isso? Quais foram os aprendizados? Com um verdadeiro aprendizado em mãos, a gente avança então para o quarto A, que é agradecer. Agradecer porque isso me tornou uma pessoa melhor. Então, por mais difícil que seja aquilo que a gente tenha vivido, com um verdadeiro aprendizado, com uma verdadeira lição que a gente tirou daquela situação, a gente consegue ver como a gente se tornou uma pessoa melhor. E aí o quinto A é amar. Amar quem eu me torno. Amar a minha história como patrimônio e missão. Então aqui também é um A em que a gente ama quem a gente se torna e a gente pode inclusive querer ajudar, né, outras pessoas através da nossa história, né, compartilhar com o mundo e de alguma forma contribuir. Então aqui eu agradeço, sou grato porque isso me tornou uma pessoa melhor e eu amo quem eu me torno. E por fim, o sexto e último A é o agir, fazendo diferente. Porque se eu realmente aprendi, tirei uma lição dessa situação, eu não vou mais poder agir da mesma maneira, porque uma transformação aconteceu. Então, não tem mais como eu fazer as coisas da mesma maneira, porque eu já não sou mais a mesma. Então, só uma ação diferente pode gerar resultados diferentes. Então, agir fazendo diferente é aquilo que pode proporcionar um novo caminho. E aí a gente passa por todo um processo que evita que a gente crie essas crenças limitantes e a gente possa, sim, criar algo que nos fortaleça. E quem vai falar de criar sentido e significado no nosso mapa astral? É Júpiter. Júpiter é esse planeta da grande sorte, da grande bênção, e todo planeta tem uma função na nossa vida. A função de Júpiter é tornar as coisas melhores. Ele é um indicador de melhoria contínua, está sempre buscando expandir os horizontes e além daquilo que se tem feito. Por isso ele vai falar de fé, de confiança, de acreditar, né, que é possível caminhar naquela direção. Então ele vai falar nesse lugar da fé, daquilo que a gente acredita, das nossas crenças, da nossa filosofia de vida, desse senso de fazer a vida valer a pena. Então Júpiter precisa ter o nosso reconhecimento para que a gente possa se apropriar dessa habilidade de criar sentido e significado para as experiências da nossa vida e assim a gente experiencia a vida de uma forma mais simbólica, né? Nos conectando com algo maior.
a gente consegue ver o propósito daquilo que a gente está vivendo. A gente consegue criar esse sentido e significado. Então, por exemplo, o signo que o Júpiter tá vai nos contar qual é a filosofia de vida, qual é ali a força de criar sentido e significado para a existência. Então, por exemplo, um Júpiter em Áries. A filosofia de vida, a potência de criar sentido e significado vem através da coragem. É uma forma de ver o mundo, né, que precisa acreditar mais em si mesmo do que qualquer outra coisa. Acreditar que a pessoa ali tem tudo o que ela precisa para seguir. Tudo está dentro dela, né? São pessoas que crescem através de dar o primeiro passo, né? De fazer um primeiro movimento, de ter iniciativa, de tomar decisões. Já um Júpiter em Capricórnio, qual é a filosofia de vida aqui, né? Como é que a pessoa cria sentido e significado para a existência? Através do comprometimento. Quando ela está comprometida para realizar suas ambições, é ali que ela enxerga o propósito das coisas, né? Então ela cresce na medida em que ela se esforça, né? Em que ela se sacrifica para ir na direção daquela montanha, daquela ambição que ela deseja realizar. Então, o signo vai nos dando o modo como a pessoa cria sentido e significado para as experiências. A casa astrológica vai nos contar a área da vida que vai ser muito importante essa pessoa ter ali os grandes aprendizados, essas grandes lições que vão dando esse sentido e significado para a existência, que vão orientando o propósito de vida. E outro ponto muito importante de se observar são os diálogos que o Júpiter faz. Então, se o Júpiter no nosso mapa, ele estabelece um aspecto, um diálogo com outro planeta, se for uma conversa mais fluida, normalmente é um outro planeta ali que tende a apoiar e suportar essa habilidade de criar sentido e significado para as coisas. Mas se for uma conversa mais tensa, pode haver ali um conflito e pode ter algum planeta ali que está nos desafiando, né? Tá ali atrapalhando a nossa potência de criar sentido e significado para a existência. Então, na medida em que a gente faz uma avaliação do Júpiter no nosso mapa, a gente pode entender como ele pode nos ajudar a gente se libertar das nossas crenças limitantes através de criar sentido e significado para as experiências que a gente está vivendo. Ao invés de, no momento de viver alguma experiência, a gente criar uma crença limitante, a gente conseguir reverter esse processo e conseguir criar uma crença fortalecedora. Então, se você gostou de conhecer um pouquinho mais de Júpiter, esse planeta que nos ajuda a criar sentido e significado para a existência, aqui vem a minha super dica que eu falei que eu tinha para você. Eu tenho um convite para fazer, para você se inscrever na Semana da Astrologia. Vão ser 3 aulas totalmente gratuitas com a minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Nessas aulas você vai dar os primeiros passos para aprender a interpretar um mapa astral e conhecer outros planetas e pontos importantes da sua personalidade. As aulas vão ser online, um conteúdo riquíssimo, totalmente gratuito. A Semana da Astrologia vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, então aproveita e já se inscreve logo. O link de inscrição vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. E antes que esse vídeo termine, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que algum deles vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!